Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Share RH. Hoje a gente está com um time muito bacana para fazer uma conversa super interessante para os dias de hoje. Junto aqui com a gente tem o André Genovese, ele é o Managing Partner da Michigan Idiomas. A gente vai ter também o Marcelo Bacic, que é o Head de Business English Solutions dentro da Michigan também. E o Renato Almeida, diretor comercial lá na BASF, vai falar um pouquinho também sobre a divisão aqui, América do Sul, da Tinta Souvenir, e vai contar um pouquinho também como que essa política de idiomas tem ajudado lá dentro com os seus colaboradores, tá? Antes de passar a palavra para eles se apresentarem também, preparei alguns slides para contar um pouquinho sobre a Share, falar um pouquinho do que a gente vem fazendo. Vou compartilhar agora aqui com vocês. Show, maravilha. Então, pessoal, aqui falando um pouquinho do nosso webinar de hoje, para planejar a política de idiomas da empresa com eficiência, trazendo um pouquinho sobre a agenda. Vou fazer uma primeira abertura, trazendo um pouquinho sobre a Share. Na sequência, a gente já vai passar a palavra para o André, o Bacic e o Renato se apresentarem, contar um pouquinho da experiência deles até aqui. Na sequência, a gente já entra no tema, falando mais sobre a política de idiomas. E faltando 15 minutinhos para encerrar a live, a gente abre um espaço para responder as perguntas do público. Então, pessoal, durante a live a gente vai trazendo alguns conteúdos, ficaram com dúvidas, querem fazer alguma pergunta, podem ir mandando aqui no chat, a gente vai estar de olho nas perguntas para reservar aqui nesse momento final. E também algumas a gente acaba trazendo no meio da discussão, vocês vão ver que a gente fez uma linha de raciocínio bem bacana aqui para a gente seguir no nosso bate-papo. Pode ser que algumas dessas perguntas já sejam respondidas também ao longo do tempo, tá? Mas, de qualquer forma, tendo alguma dúvida, não hesitem em mandar aqui nos comentários da nossa live, tá bom? E, faltando 5 minutinhos, a gente passa uma mensagem final, já libera vocês também para a gente dar sequência, tá bom? Passando aqui um pouquinho sobre a Share, a gente falando... A Share que está organizando também esse nosso bate-papo. A Share é uma empresa que tem 5 anos de mercado, nós somos um hub de soluções, né? A gente ajuda os RHs com soluções voltadas para pessoas, né? E a gente tem como missão transformar o resultado das organizações por meio das pessoas, né? Aqui a gente traz um pouquinho dos nossos números nesses últimos 5 anos, mais de 1.500 projetos entregues, tanto aqui no Brasil quanto na América Latina, alguns projetos também aqui na América Latina, mais de 500 empresas já foram atendidas por nós e a gente tem aí mais de 40 mil horas também dedicadas a recrutamento e seleção, consultoria, nossos projetos de talentos. Esses números aqui a gente precisa atualizar ainda ao decorrer desse ano, com certeza cresceram bastante desde a última atualização. Falando um pouquinho dos escritórios, a gente tem tanto um escritório em São Paulo, capital, quanto um escritório aqui em Campinas. Embora a gente tenha 2 sedes, né, físicas, a gente vê que, principalmente agora, com esse novo momento que a gente está vivendo, o modelo remoto tem sido super bacana, né? O advento da tecnologia está aí para encurtar essas distâncias também, então isso nos possibilita realizar trabalhos a nível Brasil, a nível Latam também, então super bacana tudo que a gente vem construindo nesses anos, tá? Aqui eu trago um pouquinho das divisões de negócio que a gente já teve, né? Um pouco tanto de agro, a gente já trabalhou com bancos e fintechs, holdings e serviços, falando um pouquinho também de indústrias. A área tech tem crescido muito, a gente tem tido muitos clientes dessa vertente e alguns clientes também do varejo participaram com a gente dos nossos projetos, tá? Aqui eu trago para vocês um pouquinho sobre o Share Your Voice, é uma campanha que a gente lançou agora nesse último ano. Todo ano, quando a gente tem a Share Conference, que acontece em setembro, a gente lança uma campanha nova institucional. Essa campanha do Share Your Voice, ele vem justamente com esse foco bem forte em diversidade. A Share, de uns anos para cá, tem focado muito nos programas, depois eu vou trazer um pouquinho aqui das divisões, mas a gente focou muito nos programas também de diversidade e inclusão, e isso tem reverberado aqui dentro de casa, tendo um movimento intencional para a gente aumentar a diversidade dentro do nosso time também. Falando um pouquinho das nossas unidades de negócio, hoje a gente está dividido em 5 principais unidades de negócio. A Share iniciou, né, com a área de recrutamento e seleção, onde a gente faz tanto o Executive Search quanto o Professional Search. Recentemente a gente estruturou também a nossa área de Tech Search, e hoje a gente tem vendido muitos programas também do modelo RPO, que é o Recruitment Process Outsourcing,
Então, tem sido super bacana o que a gente vem construindo na área de recrutamento e seleção. Trago também aqui sobre a área Share the Future. Eu sou responsável pela área Share the Future, a área que cuida dos programas de estágio, programas de trainee, também dos nossos programas de Education Recruiting, sejam eles exclusivos ou os compartilhados com foco em diversidade. Trago aqui os programas Women in Code, AfroDev e Pride Dev, que tem tido um retorno super bacana para as empresas, e novos programas como o Novos Talentos Tech, o Inside Sales Program e o Senior Talent, já são programas abrangentes, não necessariamente só para a área de tecnologia também. Além desses programas, a gente tem o Protagonistas do Futuro, que ele é um programa que fala muito sobre, a gente traz a inclusão e a formação de jovens universitários bolsistas, então acho super bacana também todo o impacto que protagonistas têm gerado. Falando da área de Employer Branding Studio, uma área nova também aqui dentro da Share, a gente ajuda as empresas com as estratégias de marca empregadora, com a campanha também de atração de talentos dentro dos programas, né, de estágio, trainee, programas de formação. A gente ajuda também com campanhas de engajamento interno, gestão de redes sociais, então tem sido super bacana que a gente vem construindo dentro da área de Employer Branding Studio. E para finalizar, a gente tem a nossa área de advisor. A área de advisor é a área que ajuda as empresas com seus desafios de gente e gestão, seja com estruturação de RH, com políticas também no RH mais estratégica, inovação no RH. Então, a gente vem trazendo soluções super bacanas para ajudar as empresas a se desenvolver. E, por último, mas não menos importante, a gente tem aqui a nossa área de Share Education, são programas customizados que complementam os ciclos de desenvolvimento dos nossos programas de estágio, trainee, também programas de desenvolvimento para líderes, além do programa compartilhado, que é o Young Leaders, e também treinamentos pontuais e cursos abertos que a gente tem dentro da área de Share Education. Finalizado aqui, né, esse primeiro momento falando sobre a Share, agora eu vou passar a palavra para os principais astros aqui da nossa live, começando aqui na ordem, vou pedir primeiramente para o Renato Almeida se apresentar. Renato, boa noite, tudo bem? Fica à vontade para se apresentar. Olá, Augusto, boa noite a todos. Tá funcionando bem o som? Legal. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, fico muito feliz com a oportunidade em compartilhar com vocês um pouco das nossas experiências. Eu sou responsável pela área comercial da BASF, na divisão de tintas decorativas para a América do Sul, e agora, mais recentemente, também alguns projetos para a África. E fico muito feliz, né, de poder compartilhar com vocês experiências que eu venho acumulando aí ao longo da minha carreira na BASF, né, liderando um time gigante que está no campo, mas que nós temos colhido bons frutos com iniciativas aí inovadoras para buscar o desenvolvimento e a capacitação do idioma com a minha equipe. Tem sido uma experiência, uma jornada incrível. Fico feliz de estar aqui, Augusto. Eu espero poder compartilhar com todos aí um pouco da nossa experiência e aprender com vocês aqui também. Excelente, Renato. Obrigado pela sua apresentação, obrigado por aceitar o convite também. Seguindo aqui, vamos falar agora com o Marcelo Bacic. Tudo bem, Marcelo? Fica à vontade para se apresentar também. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui, poder participar desse webinar, convidado pela Share. É uma honra estar do lado de uma pessoa que admiro muito, Renato Rocha, um líder fantástico, sem igual, e um cliente que nós estamos juntos aí num projeto maravilhoso. É um prazer estar com o André, my boss, uma pessoa extremamente capacitada, que eu tenho muita admiração e aprendo muito todos os dias com ele. E vim aqui, estou há 30 anos nesse segmento, né? Apesar de ter só 52 anos, já estou há 30 anos nesse segmento, no mercado, trabalhando com educação corporativa, já tenho trabalhado com grandes empresas e trabalhado com CEOs pelo Brasil afora, então vou poder compartilhar e contribuir um pouco com essa experiência que é extremamente válida e aprender com as feras que estão aqui comigo. Muito obrigado. Excelente, Bacic, obrigado pela sua apresentação também, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Agora, por último, mas não menos importante, né, André? Fica à vontade de fazer sua apresentação também. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Augusto. Obrigado, Axé, pelo convite. Obrigado, boa noite também ao Bacic e ao Renato. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí com insights, com dicas interessantes para
para toda a comunidade de RH que está aqui nos acompanhando. Né, eu represento o Michigan Idiomas, um grupo educacional com mais de 40 anos de atuação aqui na região de Campinas, e basicamente a gente trabalha dentro de um tripé, atendendo o varejo, né, através de 7 unidades presenciais que estão todas trabalhando de forma online atualmente. Trabalhamos com um braço focado numa plataforma online, que é uma edtech chamada Smart Michigan, e também com o nosso pilar de soluções corporativas, né, que a gente chama de BESS, Business English Solutions, onde a gente atende exatamente as dores de empresas relacionadas a idiomas, e espero poder contribuir mais uma vez sobre esse tema tão importante quanto política de idiomas, né, que é um grande desafio aí para muitas corporações. Excelente, André. Obrigado também pela sua apresentação. Já aproveitando, vou puxar aqui o nosso assunto principal, falando um pouquinho mais sobre essas políticas, né? André, olhando, né, um pouquinho sobre o cenário atual, como que você avalia esse cenário? Qual é a qualidade das políticas de idioma hoje dentro das empresas? Vamos lá, Augusto. Eu acho que, até respeitando talvez pessoas que não sejam da área, eu acho importante a gente contextualizar o que é política de idiomas, né, para que depois a gente dê sequência no tema e na pergunta. Então, de forma bem prática, né, e objetiva, a política de idiomas normalmente é um termo que rege todo o procedimento das empresas em relação ao idioma, né, desde o momento da contratação, onde vai estar listado lá se o idioma é um pré-requisito ou não, passando por subsídios, né, quem dentro se a empresa tem uma política de subsídio, quais departamentos ou pessoas dentro da organização são elegíveis a essa política de subsídio e qual o percentual, passando também por metas e objetivos de desenvolvimento, como o inglês é inserido no PDI de cada funcionário, né, no Programa de Desenvolvimento do Indivíduo, que normalmente é tocado pelo RH juntamente com os requisitantes, com os gestores de área, e principalmente linkando a posição que o executivo ocupa ao nível de idioma desejável para aquela posição. Então, só dei alguns exemplos do que rege a política de idiomas. Então, dado esse contexto, eu queria até provocar uma reflexão aqui, porque na prática, apesar teoricamente, a política de idiomas contemplar tudo isso, na prática a gente vê uma situação muito parecida com executivos e pessoas buscando o idioma, né? Muitas vezes todos sabem que o idioma, a importância do idioma, mas a gente tem muita dificuldade de priorizar isso no nosso dia a dia, né? E eu vejo o mesmo cenário muitas vezes para as empresas. As empresas, elas olham para a política de idiomas quando elas passam a perceber que isso está representando algum tipo de desperdício financeiro ou quando a dor aumenta, né? Ou seja, a gente tem um case aqui real, quando o fato de a equipe não estar preparada para performar bem no idioma começa a representar perda de oportunidade enfim, nesse momento as empresas passam a olhar para a política de idiomas de uma maneira diferente, porque não tendo uma boa política de idiomas, isso representa um custo de oportunidade enorme para a empresa, com desperdícios financeiros imensos, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo que ainda as políticas de idiomas são muito superficiais, em que a grande maioria das empresas acaba simplesmente conveniando uma série de escolas, né, professores particulares, sem uma régua e um padrão de qualidade pré-definido e principalmente sem amarrar o subsídio a métricas confiáveis e sólidas para que a empresa tenha certeza que o investimento que ela está fazendo está trazendo o resultado esperado. Então, esse é um cenário praticamente da grande maioria das empresas que a gente atende, ou seja, é uma dor muito grande que a gente sente no mercado. Excelente, André. Obrigado também por contextualizar, né, onde que está inserida essa política de idiomas dentro das empresas. E já aproveitando também, né, pensando um pouquinho em toda a sua experiência, do seu trabalho do Michigan, quais estratégias que você julga são importantes, né, para o desenvolvimento de uma política de idiomas eficiente? Bacana, Augusto. Na verdade, assim, eu acho que, como tudo na vida, eu não acredito em receita de bolo, né? Eu acho que cada contexto que a empresa está inserida tem que ser considerado na hora de desenvolver ou revisar uma política de idiomas, né? É muito comum, quando nós somos chamados para ajudar a empresa nesse desafio,
como não tem uma receita de bolo, a gente segue basicamente para tentar ser o mais prático possível aqui e deixar insights muito interessantes para quem está nos acompanhando. A gente segue uma metodologia respeitando aí 6 passos principais, né, de forma resumida. Eu acho que o primeiro passo para o desenvolvimento de uma boa política de idiomas sem dúvida nenhuma, é o diagnóstico, né? Se a empresa não tem um diagnóstico claro, um raio-x atual de qual o nível do idioma dos seus executivos, dos seus times, ela não sabe por onde começar. Então, esse assessment inicial, seja com um departamento específico, ou seja com a empresa como um todo, ela traz um mapeamento pedagógico super interessante e que às vezes é muito surpreendente, né? Porque é muito comum, muitas vezes, um executivo estar na empresa há 2, 3, 4 anos e a empresa acha que o executivo tem um determinado nível, mas quando ela é exposta a uma situação real de uso, a empresa é surpreendida e às vezes até o executivo é surpreendido. Então, esse mapeamento importante, esse mapeamento pedagógico, esse diagnóstico, ele é o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, do desenvolvimento de qualquer política, né? Depois desse diagnóstico, vamos para o passo 2, seria justamente o que eu estava mencionando na primeira resposta, seria cruzar o job description desse profissional com o PDI, né? Ou seja, em determinada função, ele deveria conceitualmente ter um determinado nível de idiomas. Quando você tem o diagnóstico atual dele, você sabe se ele está distante de onde ele deveria estar ou não. E como que a gente faz isso? Normalmente usando réguas internacionais, né? Então, hoje existe uma régua de desenvolvimento no idioma ao redor do mundo que chama CEF, né? O Common European Framework, que basicamente ele traz em quadrantes, né? De A1, A2, B1, B2, C1, C2, ele divide em 6 quadrantes o nível do seu idioma. Então, quando a empresa consegue cruzar o Job Description com o PDI, com o Common European Framework, aí sim você tem amarrado, você sabe exatamente a distância que cada executivo está do seu objetivo em relação ao idiomas, né? Após o diagnóstico e após esse cruzamento com o Job Description, a gente passa para a terceira etapa, que é a definição de grupos prioritários. E aí vem, talvez, o passo que as empresas mais se atrapalham, né? Porque hoje existe a tal democratização do acesso ao idioma, da política de idiomas, muitas vezes ele engana, né? Porque às vezes a empresa pega todo o budget de idioma que ele tem e divide igualmente por todos os funcionários ou por todos os departamentos, sem priorizar aqueles que mais precisam. Às vezes você tem dentro da empresa um departamento que é exposto a situações que você tem que usar idioma com mais frequência, então nada mais natural do que a empresa priorizar o desenvolvimento primeiro dessas pessoas. Então, o terceiro passo é a definição de grupos prioritários com base nos objetivos da empresa, né? Quarta ação, amarrar esses subsídios, né? Ou seja, todo programa de desenvolvimento ele envolve um investimento por parte da empresa. Então, você tem que amarrar esse subsídio a metas claras de desenvolvimento com base nessas regras internacionais. Então, se ele hoje é um nível A2 de idioma, a gente sabe que depois de 100 horas de curso, ele vai avançar para o B1. Então, você usa essas regras internacionais como parâmetros para saber se efetivamente ele está evoluindo. E existe uma série de ferramentas para amarrar isso muito bem na prática, para que a empresa não corra o risco de o funcionário estar recebendo esse subsídio e não estar aproveitando ou não estar evoluindo, né? Quinto passo, desenho de programas customizados, né, que vão de encontro à necessidade específica da empresa. Então, esse é um ponto muito importante, né? Depois de amarrar esse subsídio, você desenha, junto com especialistas, junto com instituições de ensino, esses desenhos, né? E, por último, né, não adianta nada você fazer todos esses passos, que seria o sexto e último passo, se você não acompanhar essas métricas e, principalmente, não engajar os executivos nesses programas de desenvolvimento. Tá? Então, eu tentei resumir aqui um passo a passo, né, de 1 a 6, dessas etapas de desenvolvimento. Claro que é um trabalho árduo, né, muitas vezes demorado, que exige um alinhamento muito grande do RH, dos requisitantes, com a instituição que está trabalhando junto com a empresa, mas normalmente dá ótimos resultados. Muito bom, André. Obrigado por trazer com essa clareza, né, todas essas etapas. Eu tenho muito para desenvolver idiomas, assim como outras habilidades, a gente tem que treinar e acompanhar, né? Então, super bacana você ter trazido tudo isso. E agora eu queria aproveitar já passar a palavra aqui, uma pergunta para o Renato também, né? Visto essa introdução inicial do André, todas essas etapas,
Conta um pouco para a gente qual que é a sua principal dor como líder, né, de equipe em relação a idiomas, e quando que isso se tornou um gargalo, né, para vocês, pensando nos objetivos da empresa. Eu queria ouvir um pouquinho desse case dentro da base. Legal, Augusto. Acho que o ponto principal aqui, eu vou responder a tua pergunta passando por algo que o André acabou de comentar com a gente. Mas antes de chegar nesse ponto, o que me chama a atenção, nós temos uma equipe de 150, 170 pessoas no Brasil. E dentro desse grupo, realidades muito distintas. E, ao mesmo tempo, qual colaborador que não quer ser promovido, não quer ter um desenvolvimento, não quer ser líder? É muito difícil você encontrar hoje colaboradores pensando assim. Se você pensar na geração Y ou os millennials, né, eles querem ser promovidos muito rápido, né? Tem essa busca pelo desenvolvimento e muitas das vezes esquece das etapas que precisam ser cumpridas de desenvolvimento, que é muito importante. E a gente se deparou com uma dor crítica no nosso negócio ao encontrar oportunidades para as nossas pessoas serem promovidas, desenvolvidas, mas quando os processos andavam dentro da empresa, chegavam ao ponto de uma entrevista, ou até mesmo antes da entrevista, de um teste em inglês, as limitações chegavam. E aí nós ficamos preocupados, porque numa empresa do tamanho da BASF, com inúmeras oportunidades no mundo, nós estamos em mais de 100 países, somos mais de 120 mil colaboradores no mundo, oportunidades não faltam, mas sem desenvolvimento de idioma, você limita demais, o teto ele fica muito próximo da sua realidade. E aí nós encontramos algumas ferramentas, né? E aí nós temos um grupo do nosso RH que é muito próximo ao nosso negócio, está dentro do nosso negócio efetivamente, e nós implementamos o conceito 70-20-10, onde o conceito 70-20-10, onde 70% se desenvolve o colaborador com conhecimento na prática, realmente, aquilo que você está aplicando. 20% você busca através de mentoria, de trocas de experiência e desenvolvimento entre pares, ou até mesmo líderes de outros negócios. E 10% com treinamento teórico. E aí vem a oportunidade do inglês, onde através do plano de desenvolvimento individual, que é a minha resposta conectada ao que o André comentou agora, é um PDI robusto e focado no colaborador. Não dá para ser algo genérico, né? Você não consegue pegar numa gaveta, uma proposta de plano de desenvolvimento que sirva para o Augusto, para o Bacic, para mim, e nós conseguimos implementar isso de forma realmente individual. E esse 10% do tempo de desenvolvimento, nós priorizamos. Clusterizamos um grupo de colaboradores que entendemos que tem perfil de liderança, que podem ir muito mais longe na organização, que o inglês é essencial, e fizemos com que esse grupo, o 10% do tempo de desenvolvimento, seja priorizado em inglês. E aí vem os resultados, que aí depois eu posso compartilhar um pouco com vocês, porque eu consigo materializar o quanto que as pessoas que nós escolhemos com foco no longo prazo, e aí acho um ponto muito relevante que fica aqui como aprendizado, o orçamento ele é finito de desenvolvimento, né? O orçamento, o budget, ele não é infinito. E quando você pega um orçamento finito e você consegue clusterizar, consegue priorizar, ele fica grande. O problema é quando você pega um orçamento finito e quer democratizar, não, todos os meus colaboradores devem fazer inglês. Aí vai sobrar um pouquinho para cada um. E esse pouquinho para cada um é o que mais nos comprometeu ao longo do tempo, porque nós tínhamos colaboradores fazendo inglês 5, 6 anos com o mesmo nível, congelados. E aí você consegue perceber que com o direcionamento correto, com um plano de desenvolvimento robusto, né, com direcionamento claro e o investimento mais robusto, porque você usou o mesmo orçamento, com menos pessoas, o resultado está chegando num tempo menor. Né? E aí nós temos hoje 20 colaboradores do meu time participando, onde eu consigo, de forma muito clara, enxergar esse desenvolvimento. E aí tem um ponto muito relevante, que nós líderes e também as lideranças de RH têm um grande desafio, que é a priorização. Né? Como priorizar? Né? Eu tenho quase 200 pessoas na equipe que viajam o Brasil o tempo inteiro. E assim como eu também sempre usei o argumento que não, para fazer aula, estou viajando, fica difícil, eu não consigo ir até a escola. E aí nós conseguimos encurtar esse caminho com o nosso plano, junto com o Michigan, onde
esse argumento, Augusto, não dá para ser usado mais, porque ou ele faz aula online via Skype, ou ele usa a plataforma do Smart Michigan, ou o Marcelo cobra o aluno da outra porta. Então, a gente conseguiu fechar aí diversas portas que podiam servir de argumentos para que as aulas não fossem cumpridas. Excelente, Renato. Obrigado por trazer esse panorama também. Acho que dentro dele, com algumas perguntas que foram surgindo aqui também, né? Tipo, até o Vassi que vai conseguir ajudar a gente com essa, mas eu imagino que para cada equipe um foco diferente, né? Se imaginar uma empresa como a Bassi, tem soluções de nutrição animal, tem soluções automotivas. Então, queria ouvir um pouquinho de você também, Vassi. Como que funciona esse desenho, né, do programa customizado de idiomas, né? Como que vocês acabam pensando nos tópicos que vão estar dentro? Queria ouvir um pouquinho de você, como que é feito esse desenho. Maravilha, muito obrigado. Então, o primeiro passo que a gente tem é uma reunião com a liderança, junto com o RH, né, para entender a necessidade, as dores deles, as experiências anteriores que eles tiveram, quais os objetivos e expectativas de tempo que eles têm para alcançar a meta, a disponibilidade de budget. Então, a gente reúne uma série de informações, né, entendendo a dor, entendendo o que eles já fizeram no passado e que não vingou, né? E aí, depois que a gente entende tudo isso, nós compartilhamos o nosso entendimento, né? Por que a gente acredita que não se chegou no objetivo com programas anteriores e o que a gente pode fazer para que dessa vez esse programa vingue, né? Então, assim, entendimento das dores, das expectativas, das necessidades, os objetivos atuais e as experiências anteriores frustradas. Então, por que a gente quer entender as experiências anteriores? Porque a gente, como o André bem disse, as políticas de idioma que tentam democratizar para o público todo acaba tendo um orçamento muito pobre, vamos dizer assim, para cada um e não se chega a lugar nenhum. Então, a gente entende o processo e por que as pessoas acabam tendo um descrédito em programas de idioma. Toda vez que entra um programa novo, uma mudança, as pessoas acreditam que dessa vez vai e muitas vezes não foi. Mas nós estamos acostumados a desenhar soluções definitivas. Então, a gente deixa muito claro o que funciona para o RH, porque eles vêm com uma ideia de programa e muitas vezes essa ideia a gente sabe que não vai chegar a lugar nenhum. Então, nós somos claros que o programa precisa ter intensidade, precisa ter engajamento dos alunos, engajamento da sua liderança, não só do RH, mas da sua liderança, que faz toda a diferença. Então, uma vez que a gente explana isso e passa essa nossa visão e o líder, o gestor, mais o RH compra essa ideia, se alinha com a gente segue para o próximo passo, que é desenhar a solução baseada em todas essas informações que a gente recebeu. Desenhamos a solução, apresentamos novamente para a liderança e para o RH, eles falam, ok, acredito nisso, a gente sente que eles estão acreditando e a gente faz um convite para a liderança, que foi o caso que o Renato fez isso conosco, ele nos convidou a apresentar o projeto para o time dele antes de assinar qualquer coisa, né, Renato? Já tinha comprado a ideia, acreditava, mas ele sabe que o time tinha que comprar, porque a gente também acredita nisso. Se o cliente final não comprar, não acreditar que aquilo vai realmente gerar resultado, ele não vai assumir o protagonismo desse processo. Ele não vai conseguir priorizar a agenda dele e cumprir com as etapas do programa. E nós fizemos isso em São Paulo, né, Renato? Ele colocou 30 pessoas na sala do time dele, nós fizemos a apresentação e ele pergunta no final, e aí, pessoal, o que vocês acharam? Seguimos em frente? E ele obteve a resposta deles, vamos em frente, a gente acredita, parabéns, gostaram muito do que a gente apresentou. E aí, a partir daí, é que a gente desenha a solução final, né? E a aprovação vem só depois desse passo. Então, uma solução para ter sucesso, ela precisa... Nós precisamos entender completamente a necessidade, as dores, os objetivos, experiências anteriores, a gente compartilha a nossa visão, tem que sentir que
tanto o líder quanto o RH comprou essa nossa ideia, comprou mesmo, está disposto a ir para lutar pela gente, ou para que a gente chegue ao objetivo junto, e aí vende para o cliente final. Se o cliente, se os colaboradores do Renato, se o time do Renato tivesse falado naquele momento, não sei, vou pensar, meio na dúvida, não demonstrasse toda a empolgação, o Renato ia tirar o pé, porque ele não forçou a situação, ele fez com que eles assinassem embaixo, e foi como se eles tivessem aprovado. Então, quando o aluno aprova, é ele que decidiu, ele se engaja muito mais, além de saber que o gestor dele está lá, está com o time, buscou uma solução que realmente vai gerar resultado, e aí nós vamos para o abraço, nós vamos para campo, todo mundo motivado, primeiro, segundo, terceiro mês, mas se não acompanhar as métricas, se não fizer a ligação diária, enviar os relatórios para a liderança, a gente acompanhar, a liderança acompanhar e não interagir com o aluno frequentemente, no quarto mês tem uma queda, mas se a gente acompanhar, não há queda. A gente mantém ele num nível bastante elevado. Espero que eu tenha respondido. Né? Muito obrigado. Respondeu sim, Bacico. Obrigado aí por explanar também, ficou bem claro. E nessa sua última fala, eu vi que a importância da liderança ela é muito grande, junto quando a gente pensa, né, nesse desenvolvimento de uma política de idiomas. Então, voltando até aqui para você, Renato, né, frente a tudo isso que o Bacico trouxe também, qual a importância da liderança estar engajada junto com o RH para desenvolver esse processo, né, para a gente falar sobre competência, porque, no fundo, o idioma é uma competência que a pessoa vai desenvolver. Como que o líder, junto com o RH, conseguem trazer isso, fazer isso se materializar dentro da empresa? Perfeito, Augusto. Esse é um ponto muito importante para ser considerado no processo de desenvolvimento dos nossos colaboradores, né? E para mim passa por talvez dois principais pontos. O primeiro é o colaborador não ter o foco no desenvolvimento, né? E o segundo, eu como líder não ter foco ou engajamento no desenvolvimento da minha equipe. Né? E ao longo do tempo, né? Poxa, mas o inglês não aconteceu. Mas quando que eu, como líder, tive uma conversa crucial com o colaborador para entender o porquê que essa competência não foi desenvolvida? Tem um outro problema, outro ruído nessa relação também, que o nosso RH, ele precisa ser o nosso aliado nessa jornada. Né? Compartilhando com vocês a minha missão aqui realizada na BASF, eu segui um fluxo longo para chegar até a apresentação do nosso projeto, né? Trazendo alguns pares, diretores da empresa, qual seria a proposta, no meio do caminho alguns falam isso é loucura, para com isso, aí você segue num outro grupo com o RH, chama seu business partner e compartilha, eu entendo que essa é a missão, essa dor que eu tenho, a equipe tem uma dor ampliada comparada com a minha, vamos junto, aí, poxa, vamos junto, eu acredito, né? Traz alguém que acredite nessa proposta, como eu encontrei aí o André e o Marcelo vibrando com o caminho. Apresenta para a equipe onde o papel, hoje as coisas, o comportamento ele está muito diferente, né? Aquele líder que é comando e controle, se ele não morreu, ele está fadado a morrer. Né? E eu não acredito numa posição de liderança, de imposição. Eu quero que vocês façam. É importante que você cumpra a agenda do treinamento. Eu entendo que construir um engajamento com a equipe, mostrar o propósito, onde você consegue trazer a pessoa, a equipe, né, para acreditar no que a gente está convidando a fazer, você consegue ter aliados no seu projeto. E esse caminho foi se materializando. Nessa reunião que o Bacico comentou, onde foi apresentada por ele e pelo André a proposta, nós já tínhamos feito todo o trabalho do back-office, né? Se eu sentisse ali com a equipe ia jogar a toalha, mesmo depois da conversa dos planos de desenvolvimento individual, mesmo depois das conversas cruciais, do engajamento com o RH, eu não ia colocar investimento num nível de capacitação onde a equipe não estivesse engajada. Então, essa jornada começou
bastante tempo atrás, né? Nem se ouvia falar em pandemia na época, né? Foi lá no começo, no final de Sim. 2019, onde a gente viu se materializando através do engajamento da liderança. Como diretor, se eu trago com uma determinação, eu não teria os meus 7 gerentes sêniores comerciais engajados, muito menos outros 15 gerentes regionais. Esses líderes são essenciais que eles entendam a proposta e o valor para que eles consigam replicar isso com as suas equipes. Uma vez isso é colocado numa jornada, né, numa trilha de engajamento, de propósito, Augusto, eu fico muito feliz porque se materializa num resultado sólido. Né? Agora, se o líder que está nos assistindo aqui, seja ele líder de uma grande equipe, uma pequena equipe, ou um líder de RH, não mostrar o engajamento nesta conversa crucial, onde eu estou com você nessa jornada, nós vamos juntos tratar dessa dor. É muito difícil o colaborador ir sozinho, porque sempre tem talvez aquele fardo de não ter a fluência, de não ter o desenvolvimento, que quando o líder se coloca na posição de apoio, o que eu tenho vivido na empresa é um momento muito especial, onde os colaboradores enxergam valor, eles embarcaram comigo no projeto e eu sinto um engajamento muito acima da média. E eu encerro a resposta, Augusto, dizendo que eu falo muito com o Basic. Historicamente, nós olhávamos para os nossos colaboradores de desenvolvimento com idioma olhando o retrovisor. Então, já passou um ano. Aí vem uma prova para mim, o colaborador teve essa performance. Poxa, mas um ano depois, né? O que aconteceu ao longo desse um ano? Hoje nós temos checkpoints mensais, né? Então, todo mês eu consigo olhar, poxa, não está indo na aula, e o RH comigo, né? 2 pessoas do RH full time comigo, olhando, apoiando, Renato, conversei com esse colaborador, a gente precisa apoiá-lo mais. Vale a pena um café com esse gerente. E aí eu tenho percebido que ao invés de ficar olhando o retrovisor, eu consigo ir direto no ponto, com mais assertividade e com muita qualidade no follow-up. Eu, como líder, faço parte do problema da equipe não estar desenvolvida. Eu falo isso com os meus diretos, com os meus gerentes. Eu preciso fazer parte da solução. E fazer parte da solução é doar tempo, o que é mais precioso numa relação entre líder e colaborador. Muito bom, Renato. Eu vejo que na sua fala o desenvolvimento, né, dos colaboradores está muito linkado a esse apoio, né, um acompanhamento também, tanto da gestão quanto da RH. E até pensando nisso, eu queria ouvir um pouquinho, né, acho que o André e o Basic podem trazer para a gente, olhando para esse ciclo, né, para o desenho do programa como um todo. Como que é feito o acompanhamento do progresso e da performance desses alunos? Né? Como que vocês trazem isso e materializam também para o Renato, né, para os outros líderes conseguirem ter esses indicadores? O André, você pode começar a resposta, eu complemento, ok? Combinado, vamos lá então. Essa pergunta é importante, Augusto. Eu vou responder usando inclusive o case da BASF para contextualizar. Toda solução de programa customizado, ele envolve uma série de estratégias de aprendizado, né? Não é só apenas a aula, né? O desenho que a gente fez para a BASF, se era confidencial, você me perdoa, tá, Renato? Tô brincando. Mas o desenho que a gente fez para a BASF, ele envolve aulas ao vivo, né? Online. Ele envolve um uso com base em algumas metas na plataforma Smart Michigan. E ele tem também imersões programadas, imersões, por exemplo, de 35 horas, né? Imersões de sexta de manhã até domingo à tarde. Depois o Basic vai falar um pouquinho mais sobre essa estratégia da imersão. Mas eu quero dizer que esse programa a gente desenhou 3 soluções de aprendizado para o mesmo programa. E cada uma dessas soluções, a gente tem métricas e KPIs muito claros que mensalmente a gente reporta para a empresa. Né? Isso não é novidade para nenhuma pessoa envolvida no projeto, né? Desde a reunião inicial, a gente faz esse alinhamento, né? Os alunos sabem que são acompanhados dessa forma e eles sabem que a gente faz isso para garantir o sucesso do programa. Então, o engajamento vem daí, desde o começo. Então, mensalmente, a gente tem um relatório quantitativo e qualitativo, né, do desenvolvimento por competência de cada aluno, um relatório de frequência, comentários qualitativos do professor em relação ao desenvolvimento, com o coordenador complementando, e também métricas de uso da plataforma online.
ou seja, ele tem meta mínima de utilização dos vários recursos de aprendizado que a plataforma traz para complementar o aprendizado dentro de sala de aula. Então, para cada solução, há uma métrica, né? Nada, a gente não deixa nada sem medir. Perfeito, André. Se você permitir, eu queria só complementar, porque a gente envia esses relatórios mensalmente, essas métricas, scorecards aí para a liderança e para o RH, e mensalmente o coordenador pedagógico, gestor desse projeto, que no caso sou eu, envia individualmente esses relatórios para cada um dos alunos. Não só envia, como eu troco uma ideia, dou uma ligadinha quando tem algum desvio, a gente conversa, e sempre assim, no feedback, sempre começamos o feedback com elogio, né? Queria te parabenizar, porque a sua assiduidade aqui, se for assiduidade, se for cumprimento de homework, se for o esforço que está sendo feito, a melhora em algum aspecto do idioma, e depois a gente fala das oportunidades, e aí como é que a gente pode, como é que eu posso te ajudar a resolver essa questão da sua agenda, né? A gente conversa, a gente troca ideia, e normalmente, por exemplo, tem um caso de um dos colaboradores lá do Nordeste, que é um cara fantástico, um dos maiores vendedores aí, eu acho que os maiores gerentes regionais do Renato, que enfrentou uma dificuldade muito grande para organizar a agenda, para conseguir trabalhar, e às vezes ele recebia o meu primeiro call achando que ia tomar uma lavada, que ele ia brigar comigo, e termina sempre ele agradecendo, Basic, muito bom, olha, nós estamos juntos, muito obrigado, valeu muito a pena conversar. Então, assim, a gente sempre vamos dizer, amor de pai, né? Então, assim, a gente entrega para o aluno não o que ele quer, a gente entrega para ele o que ele necessita. O pai entrega para o filho o que ele necessita. O filho quer sofá, quer videogame, quer Netflix, mas o pai entrega escola, entrega videogame, também Netflix, como prêmio. Mas a gente sempre entregando para o aluno o que ele necessita, ele se sente, a gente não deixa de cobrar. Elogia, mas a gente cobra no sentido de resolver, de melhorar a vida dele, não a nossa, né? Então, assim, a entrega das métricas de acompanhamento e trabalhando muito a questão de engajamento motivacional e dizendo, estamos aqui junto. E quando a gente oferece ajuda, a gente realmente apresenta soluções para ajudar. Isso é muito importante, né? Muito bom, muito bom. Obrigado pela resposta, André. Complemento também do Basic. Olhando até para esse acompanhamento, né, primordial para manter o engajamento, falamos aqui desse lado, né, sobre a parte mais do Michigan, né, trazendo esses acompanhamentos, esses feedbacks para a equipe interna, né, da empresa, e queria ouvir também um pouquinho quais que são os principais feedbacks, né, que os colaboradores trazem em programas como esse que você citou há pouco, Renato. E mais do que isso, né, além desses feedbacks que eles trazem, quais perspectivas que programas como esse abrem para o colaborador, tanto dentro da empresa como na carreira dele como um todo? Perfeito. Eu fico impressionado em acompanhar o desenvolvimento das pessoas quando, como eu disse na última resposta, Augusto, nós como líderes dedicamos tempo para o seu desenvolvimento e acreditar nas pessoas efetivamente, né? Eu tenho ouvido feedbacks poderosos assim da minha equipe, né? Desse fator da escutativa, né? Que a gente recebeu por parte do Basic, porque o Basic ele tem sido um papel de mentoria, não só como Sim. coordenador do grupo, e uma mentoria de coaching realmente, né? Porque quando você vai para um caminho onde você gera a escuta ativa, você tem a abertura, gera confiança, né? Primeira abertura, escuta ativa, gera confiança. E nesse ambiente de confiança é fundamental para que eles tenham um encorajamento para continuar se dedicando às aulas e se desafiando em tornar uma realidade o investimento e o desenvolvimento no idioma. Eu trago o exemplo, Augusto, dessa cesta de propostas que nós levamos no plano.
é a aula via Skype, Google Meet, o que for melhor para as plataformas, né, que é uma outra grande flexibilidade também proposta pelos professores. Fechamos com o Smart Michigan e a imersão, que lamentavelmente ainda não fizemos as outras duas que estão no nosso cronograma, em função do momento da pandemia, mas o retorno deles da primeira imersão, e nós temos mais duas agendadas, é um encorajamento para o desenvolvimento que nos dá muito orgulho, né, Marcelo, em ver que as pessoas chegaram com o nível e a imersão impulsionou a acreditar que sim, é possível, se eu me dedicar, se eu seguir o meu cronograma de estudo, se eu seguir uma proposta estruturada e personalizada para a minha necessidade, eu vou sim conquistar essa fluência. E é possível porque está se materializando o nosso projeto. Né? Eu fico muito feliz que ao longo desse projeto que nós iniciamos no início de 2020, nós temos colaboradores hoje participando de processos dentro da BASF, de outras posições em outros negócios que nós não tínhamos no passado. Nosso maior desafio numa grande empresa como nós temos vivido na BASF é que eu não sou um colaborador, eu não sou o diretor, um executivo da Suvinil, que é uma das outras 15 BUs que a BASF tem. Né? Como você disse no começo, Augusto, eu sou um executivo da BASF para nutrição animal, para agronegócio, para petróleo, para outras 15 BUs que a BASF possui de negócios. E sem o desenvolvimento do idioma, dificilmente essas portas se abririam. Né? E eu consigo hoje acompanhar colaboradores que estão se candidatando, participando de processos, evoluindo etapas nos processos, e eu tenho certeza que nós estamos abrindo a porta do mundo para esses colaboradores dentro da BASF, para que eles não fiquem restritos apenas a um negócio de tintas decorativas ao qual eu sou diretor, mas que eles possam voar muito mais alto após o nosso projeto. Isso, para mim, tem sido o melhor feedback, em vê-los encorajados a depositar o seu tempo, dedicação, encorajamento e participar de processos para que eles possam seguir a sua trilha de desenvolvimento e carreira dentro da empresa. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo. Tem dado eu que agradeço, meu amigo. Parceria de sucesso, né? Muito orgulho. Muito bom, muito bom. Obrigado pela resposta também, Renato. E um ponto, né, que a gente estava refletindo aqui enquanto você trazia, acho super legal acompanhar esse desenvolvimento, de ver que portas se abrem para essas pessoas que estão se desenvolvendo, mas pensando naquele executivo, né, que tem aquela agenda lotada das 8 às 8, né, um monte de reunião, coisa para fazer depois que acabam as reuniões, como que a gente consegue também engajar essa pessoa a estar participando, a ter assiduidade dentro do programa? Vou passar essa para o Bacic, depois você complementa, pode ser, Renato? Claro. Maravilha. Qual executivo não tem agenda comprometida trabalhando numa multinacional tipo BASF? Né? Essa é a pergunta. Na verdade, todos têm agenda completamente comprometida. E eles só vão conseguir achar espaço nessa agenda se eles realmente acreditarem que aquilo vai levar à solução do problema deles. E esse entusiasmo que eu falo, você já percebeu que eu falo entusiasmado, e o entusiasmo do Renato é contagiante. Né? A gente tem entusiasmo porque a gente acredita. E quando você fala com entusiasmo, você vende, né? E o cara compra. E assim, o que eu faço muito o executivo entender que tempo ele nunca vai ter. Ele vai ter que criar esse tempo, né? E vai ter que fazer escolha por isso que eu acredito um programa com intensidade e num espaço de tempo mais encurtado, porque ele consegue ter esse foco, essa energia para dominar a sua agenda por um período de 1 ano, mas ele não consegue ficar 3 anos priorizando, porque tem muitas outras coisas disputando esse mesmo espaço. Então, ele entender, eu falo o seguinte, que inglês está para necessidade fisiológica, assim como necessidade fisiológica está para inglês, certo? Você trabalha no mercado, não vou fazer o que eu quero hoje, não tenho tempo, amanhã também não, o que vai acontecer? Você vai morrer, velho, entendeu? Você vai morrer. Então, assim, inglês, para quem trabalha no multinacional, não é diferencial, é básico, é essencial. Não vou estudar inglês hoje, não vou estudar semana que vem, não vou estudar o mês que vem. Não existe.
se você vai morrer, as suas oportunidades vão secar e talvez você nem sobreviva na posição que você está. E se você sair da sua empresa, você não volta para o mercado sem o tal do inglês. Então, assim, para de pensar se você tem tempo ou não. Você tem tempo para trabalhar todos os dias? Vai ao emprego, vai todos os dias para a empresa? Vai. Por quê? Porque você entende que é uma necessidade básica. Inglês não foge disso. Então, o cara entender que ele não tem escolha. A pessoa, eu não gosto disso. Não existe não gostar. O seu filho gosta de fazer aula online? Não, ele prefere jogar videogame. Mas você não pergunta se ele gosta, simplesmente você faz com que ele estude. E aí ele pega o jeito da coisa e pode fazer a escolha de estar estudando. Quando o executivo prioriza e ele começa a assistir às aulas, ele começa com intensidade, ele sente a evolução, aí a dificuldade diminui quase a zero de achar o tempo, porque ele separa esse tempinho, essa hora para estudar, mas ele tem que comprar. Se ele não comprar, ele não vai achar, porque muletas não faltam, né? Reuniões, falta de dinheiro, falta de tempo, projeto novo e tal, desculpas tem um monte, todas plausíveis, mas o único motivo que faz com que a pessoa não encontre agenda é porque ele sente que não está se desenvolvendo quanto ele espera. E ele não se desenvolve quanto ele espera porque ele não está se aplicando quanto ele precisa. Se ele se aplicar com intensidade, seguir os passos que a gente orienta, junto com a sua liderança e o RH, ele vai perceber o crescimento, começa a ficar palpável, e a escolha fica fácil. Excelente, Bacique. Quer complementar aqui, Renato? Fica à vontade. Sim, o executivo muitas vezes questiona que não tem oportunidade, mas ele esquece que ele é responsável pela oportunidade. E aí eu posso falar com prática isso, né? Uma vez que você percebe que existe uma oportunidade de autodesenvolvimento, você não se move para esse desenvolvimento e ainda espera que a equipe se mova, não vai acontecer. Né? Quem faz a agenda somos nós, né? Quem decide qual. E aí eu tenho falado isso aplicando na minha agenda. Se eu não tiver controle sobre a minha própria agenda, né, eu vou ter controle sobre o quê? Né? Em casa eu já não tenho essa expectativa. Eu sou tão feliz assim, deixa aqui, tá tudo certo em casa, né? Eu preciso, ao menos na agenda, ter controle, ter gestão e acreditar que se eu dedicar tempo para o meu desenvolvimento, e é possível, você consegue ter uma motivação muito especial, né? Te leva a acreditar que você pode ir muito mais longe. De novo, liderando pelo exemplo. Não é falando que dá para fazer, é fazendo e mostrando que é possível fazer. Para mim, se eu posso aqui trazer uma sugestão, uma recomendação, lidere pelo exemplo, né? Se dedique às suas aulas e mostre que é possível ir além. E eu posso confirmar que o Renato lidera pelo exemplo, né? Ele se joga na piscina antes do liderado dele, sempre. Então, não tem como. Tem o Bacique e o André entusiasmadíssimos desse lado. Pega um líder como o Renato, que foi essencial para o sucesso desse programa. Sem ele, nós não teríamos tido esse sucesso. Então, assim, por isso que eu falei no início lá, quando a gente... Como funciona o processo de desenho da solução, a gente tem que transferir esse entusiasmo para o liderado. E se a gente sente que transferiu, que foi o caso, transferimos para o liderado, e o Renato conseguimos transferir para os clientes nossos em comum, que são os liderados dele, a gente segue em frente. Se não vende, pode ter certeza que a gente meio que prefere que não vingue. A gente não torce para isso, mas a gente prefere, porque está fadado, tem grande chance de naufragar, né? Então, se falhar no acompanhamento, se falhar no engajamento, se diminuir o meu entusiasmo, diminuir o entusiasmo do Renato, no meio do caminho, esse programa, falls apart. E aí o negócio vai embora, né? Então, não só ter o desenho ideal, mas acompanhar, orar e vigiar, né, Renato? Vamos orar e vigiar todo mundo, as nossas atitudes, vamos acompanhar dia a dia, cada um, porque senão é muito fácil o negócio degringolar. E a gente não degringola porque realmente
as métricas, os acompanhamentos que a gente faz é muito de perto, e isso gera resultado, né? Muito bom, excelente o ponto que vocês trouxeram sobre engajamento, sobre colocar as pessoas como protagonistas também da própria agenda, do próprio desenvolvimento. As oportunidades estão aí, né? De uma vez que as oportunidades são dadas, aquelas pessoas que abraçam mais forte são aquelas que vão chegar mais longe. Então, importante também dividir, né, essa responsabilidade não só com os líderes de RH, mas também com os colaboradores que estão buscando esse desenvolvimento. O importante é entender que o protagonismo tem que ser de todas as partes, do aluno, do líder, do RH e da escola, né? E os professores que trabalham, né? Então, todos assumindo o protagonismo, né? Todo mundo com dor de dono, né? Sim, então é isso aí. Ter atitude de dono, né, Bacic? Ter atitude de dono, né? Exato. Se você não é dono do seu desenvolvimento, velho, você vai ser dono do quê? Né? É por isso que eu me encanto pelo tema de desenvolvimento de pessoas, porque muitos falam, mas qual que é a trilha de carreira? O que a empresa vai fazer para o desenvolvimento? Mas a empresa, né, quem tem que desejar o desenvolvimento e buscar o desenvolvimento somos nós como colaboradores. E não esperar que a empresa isso não existe mais, né? Não está aqui um plano completinho para você, como se fosse gaveta 1, gaveta 2 e gaveta 3. Se for por esse caminho, a chance de dar errado é muito grande. É muito grande. E tem um ponto, Augusto, que me encanta muito, né, e que me motiva demais, me agradou muito nessa experiência que nós estamos vivendo nesse momento com o nosso projeto, é protagonizar a transformação. Né? Quando eu me deparei em alguns momentos que muitos diziam que não vai dar certo, isso é mais um projeto como outros, foi me dando mais encorajamento para dizer, cara, já que vocês pensam assim, eu vou mostrar que pode ser diferente. Né? E protagonizar a transformação, eu entendo que tem que ser uma competência desenvolvida por nós líderes. É muito fácil ficar fazendo o mesmo que deu certo sempre, para que continue dando um pouquinho certo. Mas eu não quero que dê um pouquinho certo, eu quero transformar, né? Eu quero fazer mais do que o que é esperado. Né? E quando a gente coloca um quilômetro a mais rodado por dia, me dá muita energia em ver se materializando no engajamento das pessoas e assim, é uma oportunidade única que temos como líderes de transformar realmente vidas, né, trazendo desenvolvimento. Então, eu faço isso com muito prazer, com muita satisfação. Me motiva demais, me motiva muito. Pensa num líder corajoso, hein? Para transformar. Olha lá. Ou transforma. Tem duas opções, né, Marcelo? Muito bom. Legal, eu acho que estamos quase aqui no finalzinho também do nosso horário. Vou aproveitar para trazer duas perguntinhas aqui do público e aí a gente já depois passa para os agradecimentos, tá? A primeira que eu queria trazer aqui é a pergunta que a Stephanie trouxe também, que eu achei super bacana, perguntando se existe um número mínimo de pessoas na empresa para planejar essa política de idiomas. André, você consegue ajudar a gente com essa? Consigo sim. Na verdade, Stephanie, obrigado pela pergunta. Não existe um mínimo, tá? Acho que a política de idiomas bem desenvolvida e bem planejada, ela pode servir para o desenvolvimento de um colaborador específico ou para 500. Né? O importante é seguir o passo a passo que eu comentei no início e, principalmente, vender essa ideia, o ponto que o Renato trouxe, né, do RH trabalhar muito em conjunto com o requisitante. Todo requisitante de um determinado departamento ou um líder, ele tem lá dentro da equipe dele pessoas que ele vislumbra. Então, esse trabalho em equipe de RH com os requisitantes, com os líderes e com os gestores faz toda a diferença, mas não tem um mínimo, tá? A gente desenha programas, mais uma vez, desde para um executivo até a empresa toda. Excelente. Olhando ainda para esse passo a passo, né, que você trouxe agora, André, quando a Tainã trouxe aqui uma pergunta, né, para o diagnóstico do nível de idioma, que é o passo 1, é realizado com a escola parceira esse teste de nivelamento? Como que é feito? Exatamente, Tainã. Na verdade, a gente tem duas ferramentas que a gente utiliza normalmente. Quando são testes de nivelamentos para equipes menores ou para poucas pessoas, a gente faz o teste da própria escola, né, com uma parte online e a outra parte oral, com o coordenador pedagógico, né, no caso de todos os programas de empresa, o próprio Marcelo Bacic que faz o briefing oral, né, a avaliação oral.
E também a gente tem ferramentas internacionais de assessment, principalmente para larga escala. Então, às vezes, a empresa tem 2.000 funcionários no Brasil e ela precisa fazer num curto espaço de tempo, um assessment envolvendo uma ferramenta com inteligência artificial para avaliação das 4 competências do idioma. A gente também tem uma solução como essa. Então, depende muito da demanda, né, da velocidade com que a gente precisa, mas esse passo 1 é feito pela própria escola, no caso, a gente tem esse tipo de solução também. Excelente, André. Obrigado pela resposta. Teve uma outra aqui da Priscila. Ela traz aqui também se existe uma régua de nivelamento para o espanhol, assim como temos o CEF. Excelente pergunta, Priscila. A gente tem a mesma régua para espanhol, né, dividida por quadrantes. A única diferença é que o curso de espanhol ele é um pouco mais curto, né? Então, os objetivos eles são alcançados mais rapidamente, né, de quem é um nível básico até a fluência completa. Mas a régua internacional existe da mesma forma para o espanhol, e a metodologia de avaliação, de vincular isso ao PDI, ela funciona da mesma forma para ambos os idiomas. Excelente, André, obrigado também. Para finalizar aqui as perguntas, já estamos aqui estourando o nosso tempo, mas uma última pergunta que eu achei super bacana é a pergunta do Guilherme. Essa eu queria trazer até para o Renato ajudar a gente. Mas como que a gente faz para administrar uma negativa ao colaborador quando a empresa entende que ele não deve entrar na política? Né? Acho que isso deve gerar uma frustração muito grande, né? Principalmente se ele for ao encontro, né, desse desenvolvimento. Queria ouvir um pouquinho de você, como que a gente pode administrar também essa negativa? Renato, depois você me ajuda, mas eu normalmente aconselho, isso é uma belíssima pergunta, porque é uma situação difícil de lidar muitas vezes. Né? O que a gente costuma sugerir para as pessoas que não estão contempladas naquela determinada política, a empresa oferecer, por exemplo, o acesso a uma plataforma online por um custo muito acessível, por uma condição diferenciada para esse colaborador, uma condição que ele não teria se ele não trabalhasse nessa empresa. Então, quando a gente faz o desenho da política completa, normalmente as pessoas que não são contempladas no primeiro momento, a gente oferece condições especiais para que ela, com subsídio da empresa ou sem subsídio da empresa, ela possa ter uma condição de desenvolvimento especial. Então, isso minimiza muito essa frustração e mostra a boa vontade da empresa em ajudar. Não sei se o Renato quer complementar aí da visão, né, da empresa. Sim. No nosso caso, nós, como implementamos o plano de desenvolvimento individual de forma robusta, temos 3 conversas por ano documentadas no sistema com os nossos colaboradores, nós transferimos essa resposta. Faz sentido para o seu momento de carreira? Né? É a hora adequada para que você invista tempo? Você vai ter o uso e vai ser o momento adequado para o seu desenvolvimento? E a gente consegue construir a longo prazo. Muitas das vezes o que a gente se deparou, e o último projeto que fizemos, foi evidente que trouxe um sentimento assim, poxa, quer dizer que tem um grupo só, tem um grupo pequeno. E aí eu disse, não, né, os motivos estão claros, existe um cronograma, uma vez que você não está nesse momento em função do seu plano de desenvolvimento individual construído, você entra numa segunda prioridade. Mas é sempre um assunto muito sensível a ser tratado. A proposta que o André traz aqui é um caminho um tanto quanto plausível, porque você continua dando oportunidade para que a pessoa se desenvolva através de uma plataforma que tem um custo menor. Mas se tiver conversa crucial na relação entre líder e colaborador, você consegue administrar esse tema. Eu tenho uma lista de colaboradores que, uma vez concluída a primeira etapa, é possível que nós façamos uma nova turma, porque eu sei que tem mais colaborador que vem se desenvolvendo e que vai ser necessário o investimento. Mas sempre com conversa crucial, Guilherme. O que eu recomendo com a liderança e colaborador, se não tiver acesso a uma plataforma como o André sugeriu aqui, é que realmente seja feita uma conversa crucial e, de novo, né, buscando o propósito, o melhor momento, nunca escondendo do colaborador. Isso nunca vai ser fair, nunca vai ser justo. Não vou esconder a política, não vou dizer que tem. É o pior caminho. Quando você traz, coloca sobre a mesa com transparência, com abertura, com confiança, fica boa a relação, né? Fica saudável. E aí você vai trazer esse colaborador para o desenvolvimento no idioma num curto espaço de tempo. Eu sei que a gente está estourado do tempo, mas só complementando, eu acho que assim,
esse empoderamento também é importante, né? Quando você tem os grupos prioritários, as pessoas que não fazem parte naquele momento entenderem os motivos é fundamental, mas também faz parte do processo de desenvolvimento dele esse empoderamento. A gente está jogando um pouco dessa responsabilidade também para o colaborador, para que ele aproveite essa oportunidade e um dia ele seja elegível dentro de um programa um pouco mais robusto. Então, acho que faz parte do processo e o funcionário, muitas vezes, é um bom teste para ver se o colaborador ele está engajado, né? Porque muitas vezes o fator financeiro também não é desculpa. Porque hoje você tem soluções com ticket muito competitivo, que só depende dele para se desenvolver, né? Com toda a orientação pedagógica. Então, às vezes, é um bom teste, faz toda a diferença para ele galgar esse desenvolvimento sozinho para chegar ao momento que ele esteja dentro do grupo prioritário da empresa. Muito bom, pessoal. Acho que deu para ouvir que o Guilherme já agradeceu também aqui a resposta. Acho que foi, trouxeram, né, com algumas soluções, talvez, para driblar essa negativa, né, o lado ruim, né, dessa negativa. Super importante a gente trazer essa questão do protagonismo. Antes de eu passar aqui a palavra, só para a palavra final para vocês aqui darem uma última mensagem, queria só lembrar que a gente colocou aqui no chat o link do formulário, tá, para feedback aqui do nosso webinar. Super importante o feedback de vocês, a opinião de vocês, para a gente conseguir melhorar cada webinar. Então, não deixem de responder aqui a nossa pesquisa de satisfação, tá bom? Agora já, né, estouramos um pouquinho o tempo aqui, mas o bate-papo estava super 10, pessoal aqui no chat também elogiando bastante. Queria passar agora uma palavra para vocês deixarem uma mensagem final, né? Começamos do Renato, chegamos até o André, vamos fazer a ordem ao contrário agora. André, suas considerações finais, por favor. Primeiro, agradecer a Share pelo convite, por essa iniciativa, né? A Share é uma referência em geração de conteúdo online, semanalmente está trazendo conteúdo super relevante para a comunidade de RH, então parabéns por essa iniciativa. E eu queria, como mensagem final, agradecer a todos pela atenção e principalmente encorajar, né, profissionais de recursos humanos a investir tempo, né, revendo a política de idioma, desenvolvendo, como eu falei no início, né, o inglês, às vezes isso fica lá subestimado. Não espere sofrer uma dor para começar a olhar com outros olhos para a política de idioma, né? Hoje o mercado muda muito rápido, a velocidade que as coisas acontecem é insana, então a gente tem que estar preparado e com uma boa política para sempre que a demanda aparecer, a empresa o faça com eficiência, tá? Então, faça e invista esse tempo que as experiências e cases que a gente tem tido são excelentes, tá bom? Muito obrigado, ótima semana para todos e se cuidem. Obrigado, André. Obrigado pela mensagem. Basique, palavras finais. Bom, quero agradecer, né, o convite novamente, agradecer a presença do Renato, meu parceiro de sucesso nesse projeto. Se tornou meu amigo, tá? Porque não tem como. O cara é encantador e todo dia ensina algo de novo para a gente. Então, assim, eu queria dizer que é possível chegar à fluência no inglês morando no Brasil, né? Então, assim, eu falo isso porque eu convivo com o inglês há 32 anos, né? E sei que o inglês é importante desde a década de 80, né? Nós estamos em 2020, 40 anos se passaram e não se obteve muito sucesso no desenvolvimento dessa competência nas empresas, né? Então, isso que o André falou é muito importante, você buscar um especialista para te ajudar a desenhar essa política, buscar informações, diversas escolas, enfim, busca informações de especialistas para você ter conhecimento e desenhar uma proposta que realmente seja definitiva e que gere o resultado esperado. É possível ganhar fluência no idioma morando no Brasil. Acredite nisso, é completamente possível. Ok? Muito obrigado. Excelente, Basique. Obrigado a você pela mensagem, pelo bate-papo. Agora, Renato, suas últimas considerações também. Acho que você está no mudo só. Foi excelente estar com vocês aqui. A hora passou muito rápido. Eu agradeço a Share pelo convite. Foi muito bacana poder compartilhar com vocês aqui um pouco das nossas experiências. E eu quero convidar todos os líderes que estão nos assistindo, aqueles que
investem tempo, né, para suas equipes, acreditem no desenvolvimento, não deixe com que as barreiras que aconteçam no meio do caminho façam com que você pare o seu projeto, porque eu tenho muita convicção frente àquilo que eu tenho vivido aqui na BASF com as nossas equipes. Eu concordo com o Marcelo, é possível e os resultados acontecem, né? Investindo tempo, não deixando com que as barreiras, as limitações te atrapalhem e perdendo o foco na solução. É possível. Foi um prazer estar com vocês, né? Eu espero que vocês fiquem bem, com saúde. Um abraço a todos. Obrigado, Augusto. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal, também pela participação. Lembrando a todos que esse webinar vai ficar gravado, tá? Aqui no perfil da Share RH, se vocês quiserem enviar para algum colega, algum amigo que não conseguiu assistir ao vivo, o conteúdo vai ficar na íntegra lá no nosso canal da Share dentro do YouTube. Compartilhem, né? Acho super bacana outras empresas, outros líderes também ouvirem mais sobre essa temática que tem sido cada vez mais importante dentro das empresas. Pessoal, obrigado muito pela atenção de vocês, obrigado pela participação também. Se cuidem, fiquem em casa e vamos com tudo. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau.